perfil desejado para um servidor atuar no Tribunal de Contas? O servidor, tanto na carreira de técnico quanto na carreira de auditor, nós não exigimos uma formação específica, né? No caso de auditor, só é exigido o nível superior. Agora, o que é imprescindível para trabalhar no Tribunal de Contas é uma capacidade, uma alta capacidade de aprendizado, né? Repetindo, são vários assuntos que a gente lida, né? A não ser que o auditor trabalhe numa secretaria especializada, como a Secretaria de Obras, onde ele só vai auditar obras, né? Nas secretarias regionais, por exemplo, os auditores lidam com as mais diversas funções de governo, como educação, saúde, também mexemos com obras, licitações de tecnologia da informação, licitações de equipamentos médicos. Então, a capacidade de aprender, a capacidade de se adequar às necessidades, né? Isso é fundamental, capacidade de raciocínio, né? Então, esses são os requisitos talvez mais importantes para os auditores do tribunal. Qual a importância do Tribunal de Contas para a sociedade? O TCU eu considero, embora não seja um pouco suspeito para falar, mas considero de fundamental importância, né? A atividade de controle externo, ela garante à sociedade que há um olho de fora, vamos dizer assim, né? Existe também o controle interno, que tem uma grande importância dentro da administração pública, mas o controle externo ele vem mais isento, ele vem sem pressões diretas do próprio Poder Executivo e tem condições reais de criticar, de analisar com mais isenção as ações que são praticadas pela administração pública. Então, como eu falei no início, em última instância, o papel do Tribunal de Contas, né, é garantir que a sociedade receba o máximo da administração pública, né? Então, eu acho que isso aí é fundamental, a importância é clara. Como é a função do servidor que atua na área do controle na hora de opinar sobre a penalidade a outro servidor público? O servidor do tribunal, ele não está aqui, o nosso objetivo, o nosso desejo não é punir, né? A gente tem buscado cada vez mais atuar de forma preventiva, inclusive com orientações, sempre que possível, né? Dentro da limitação que o nosso cargo exige. A gente também não pode entrar na gestão, mas o objetivo é sempre prevenir o dano, prevenir as ilegalidades. Mas, uma vez cometida, nós temos que exercer o nosso papel, né? O servidor do TCU, ele trabalha para a sociedade. Aliás, todo servidor público trabalha para a sociedade. No momento em que é verificado que algum servidor deixou de exercer esse papel, deixou de pensar na sociedade, pensar em benefício próprio, em benefício de terceiro, eu acho que nós temos que deixar de analisar até sobre o aspecto de simplesmente ser um servidor. Seria um corporativismo, que é uma coisa que não passa pela cabeça do servidor do TCU nesse momento. Nós analisamos sim os aspectos, nos colocamos no papel do gestor para verificar por que ele adotou aquela ação, né, se ele teria outra opção naquele momento. Por isso, muitas vezes, até deixamos de punir, porque observamos que o gestor ali estava buscando atingir o melhor para a sociedade, talvez tenha cometido alguma ilegalidade, mas de boa fé, tentando prover o melhor serviço para a sociedade. Nesse caso, até muitas vezes o tribunal deixa de punir, faz apenas uma determinação, atua de forma a orientar. Mas uma vez que houve negligência, uma vez que houve dolo, intenção de causar um dano ou simplesmente não atuou de forma diligente, de forma a buscar o melhor para a sociedade, aí realmente, independente de ser servidor de carreira ou não, aí ele vai ter que ser punido. Para o senhor, a sociedade sabe a verdadeira importância do servidor público no seu funcionamento?
O servidor muitas vezes ele não é reconhecido, né? E talvez um pouco por culpa do próprio servidor e muito por culpa da própria administração. A administração pública durante muito tempo foi usada como cabide de empregos em alguns setores, em alguns órgãos, né? Em alguns locais de governo. Pessoas foram colocadas sem ter a capacitação adequada para exercer o cargo, né? Sem um objetivo traçado, sem metas a serem cumpridas, e isso levou a um elevado número de servidores que não prestavam serviço adequado, servidores que acabavam ficando ociosos, e a população percebe isso, né? Óbvio. E logicamente que isso acabou gerando uma certa imagem negativa do servidor público e infelizmente do servidor público como um todo. Atualmente esse quadro tende a mudar, já está mudando em vários setores do serviço público. As pessoas já são, desde a Constituição de 88, existe concurso público que garante uma entrada dessas pessoas mais qualificadas, evita a indicação de pessoas sem qualificação, né? E os órgãos também estão se aparelhando melhor, estão se estruturando, estão trabalhando agora com metas, com resultados sendo cobrados, a transparência está aumentando, né? E isso tem contribuído para que o servidor seja visto de uma forma um pouco mais positiva. Ainda há um lado muito negativo no trabalho do servidor, ainda há aquela ideia, aquela caricatura do servidor, aquela repartição pública, onde o servidor está lá entulhado de papel e não produz nada, né? Mas eu acho que isso está mudando, e a sociedade tem um papel fundamental nisso, e também de cobrar cada vez melhores serviços, cobrar a eficiência da administração pública. E o que o senhor acha que poderia ser feito para melhorar essa imagem do servidor frente à opinião pública e para maior valorização da imagem do servidor frente à opinião pública? Exatamente, qualificação dos quadros, reconhecimento, né, uma remuneração adequada, boas condições de trabalho. Aqui no tribunal, felizmente, nós não temos do que reclamar em termos de condições de trabalho, temos as melhores possíveis dentro da realidade da administração pública, e isso tem contribuído para que o tribunal seja reconhecido. Da mesma forma, outros órgãos de controle que vêm sendo reconhecidos pela sociedade, como a Polícia Federal, o Ministério Público, também passaram por um processo de valorização da carreira. Agora tem que ter gestão, tem que ter, os administradores desses órgãos têm que cobrar resultado também dos seus servidores, os servidores têm que se empenhar, né? Isso depende muito também das pessoas que estão dentro das organizações. Não adianta ter uma estrutura maravilhosa se as pessoas não se dedicarem, não se entregarem à tarefa realmente de servir a sociedade. Dr. Osvaldo, por que o senhor tem orgulho de ser servidor público e atuar no Tribunal de Contas da União? Tenho sim, tenho orgulho de atuar no Tribunal de Contas da União. É um órgão que, como eu disse, presta um serviço essencial para a sociedade. Eu acho que quando o servidor ele percebe a importância do seu trabalho, quanto o trabalho que ele produz é útil para a sociedade, ele passa a se dar valor, né? Ele passa a produzir com mais dedicação, né? E isso acaba sendo reconhecido pela própria sociedade, né? O TCU é um órgão muito bom de trabalhar, como eu falei, tem uma estrutura excelente de trabalho e tem um quadro altamente motivado, né? Nós percebemos a importância do nosso trabalho e temos o reconhecimento da população, e isso é um círculo positivo, né? À medida que nós somos reconhecidos, nós trabalhamos com mais dedicação e somos mais reconhecidos, né? Então é isso aí que faz termos orgulho de trabalharmos aqui. Dr. Osvaldo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por participar da nossa série especial Orgulho de ser servidor público. Parabéns pelo trabalho de vocês.